Olá, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã O Caminho em Sete Lagoas, Minas Gerais. E esse é o culto online. Bem, eu gravo hoje, no dia 20 de janeiro de 2021. Estamos com 20 dias do Ano Novo. E o tema do culto online de hoje será 4 segredos para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, na sua vida. Por isso é importante você, o senhor e a senhora, fazer uma imersão, como eu tenho ensinado. Parar tudo a partir de agora e se concentrar nessa aula sobre como alcançar o cumprimento das promessas de Deus, ficando até o fim do vídeo. E nós iremos ao final, claro, cultuar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Tá bom? Bíblia na mão, se for possível. Eu não sei se você, o senhor e a senhora me veem de manhã, de tarde ou de noite, mas não importa. Você pode participar desse culto online, quer seja no ambiente que você possa orar ou não, mas pode concordar em pensamento no momento da oração, da busca ao Espírito de Jesus, ao Espírito do caminho, no momento do louvor, da adoração ao Criador, o Pai, e no momento da palavra, se não puder acompanhar com a Bíblia Sagrada, acompanhe aí, se utilizando da sua mente, refletindo acerca do que vai ser dito, tudo à luz da palavra, tá? Eu vou ler aqui passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu vou lembrar aqui a história de José e de Moisés, para dar contexto ao que nós iremos falar aqui. Mas antes, eu quero comentar uma coisa. Os meus vídeos, os cultos online que eu tenho feito para ajudar quem não tem congregado em templos como igreja, com outras pessoas que não têm podido sair de casa nesse momento que estamos de pandemia, de isolamento social, de distanciamento social, que muitas senhoras e senhores têm que ficar em casa. Enfim, o meu trabalho aqui é para alcançar quem não tem podido ir aos templos, congregar como igreja, e no momento também que eu estou fazendo esses cultos online, estou finalizando o contrato de aluguel do primeiro templo da Igreja Cristã Caminho aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Por isso, eu resolvi já começar esse trabalho, alimentando as pessoas através da palavra de Deus, mesmo que à distância. Então valorize esse trabalho. Eu tenho feito pesquisas bíblicas, eu tenho refletido na palavra de Deus, eu tenho estudado a palavra de Deus, tenho trazido temas aqui que ajudam a gente no dia a dia, temas práticos. Mas eu quero dizer que o conteúdo que eu dou aqui, gratuitamente, ele é muito raso, ele é muito simples. Então quem é doutor, doutora na palavra de Deus, nem vai gostar do meu conteúdo, porque ele é muito raso. Ele é muito simples. Mas eu quero que seja assim, e eu creio que Deus também quer, para alcançar pessoas simples como eu, pessoas que não são muito cultas, muito inteligentes, mas são puras e querem se alimentar da palavra de Deus de forma simples e eficaz. Então fica aí um recado. E antes de entrar na palavra em si, a Bíblia está aqui na mesinha para eu pegá-la e a gente passear pela palavra e você saber esses 4 segredos para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Eu quero aqui fazer alguns avisos. Na virada de ano, hoje, repito, estamos aí com 20 dias do Ano Novo, 20 de janeiro de 2021, as pessoas têm uma tendência a fazer promessas para elas mesmas, para os outros que convivem com eles, e não cumprem. Muitas vezes cumprem ali no início do ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo diferente, mas depois vão e
param de cumprir com aquela promessa que fizeram para si mesmos e para aqueles que convivem com eles. Falsas promessas, mas querem que aqueles que lhe prometeram algo cumpram, mas não cumprem aquilo que prometeram para si mesmos e para aqueles que os rodeiam. Muita gente quer cobrar o cumprimento daquilo que os outros lhe prometeram fazer, mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é parar de mentir para si mesma, é parar de mentir para si mesmo, parar de contar historinhas e viver a sua realidade dia após dia. Essa é a realidade. Ao invés de ficar cobrando o cumprimento da promessa que alguém lhe fez, estou dizendo aqui não com relação a Deus, mas outras pessoas, porque tem gente que é boa para cobrar, né? Aquilo que os outros lhe prometeram. Pare de mentir para si mesmo ou para si mesma. Por que você não faz esse primeiro exercício para ter um ano de fato diferente? Primeiro, não se concentre nas promessas que os outros lhe fizeram, mas nas promessas que você, o senhor e a senhora fizeram para si mesmos. Pense nisso, tá bom? Até tomei nota disso aqui para falar no início. Bem, vamos lá? Eu vou abrir aqui agora no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Se puder acompanhar, ótimo. Se não puder, não tem problema. E aqui o primeiro segredo, né, para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Gênesis 37, versículos 9 e 10. Diz assim: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o sonho a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe, né, simbolizados ali pelo sol e a lua, e teus irmãos, simbolizados ali pelas 11 estrelas, a inclinar-nos perante ti em terra? O primeiro segredo para a pessoa alcançar as promessas de Deus é não contar para ninguém, ou só para alguém mesmo de inteira confiança. Porque afinal de contas, se Deus te deu um sonho, como deu aqui para José, se Deus te deu uma promessa, como deu aqui para José através do sonho, Ele deu para você. Ele deu para o senhor e para a senhora, é individual. Ele não deu para outras pessoas. Sabia que um dos maiores segredos de uma vitória, de uma conquista, é o segredo? Porque quando você divide essa visão que Deus lhe deu, esse sonho que Deus lhe deu, vamos usar essa palavra do tema da pregação, essa promessa que Deus lhe deu com alguém, que Deus não deu aquela visão, aquele sonho, aquela promessa, a tendência é gerar muitos sentimentos que vão te atrapalhar. Inveja, como por exemplo aconteceu com os irmãos de José com relação a ele. Então, o primeiro segredo para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida: guarde a promessa, guarde o sonho. Bem, lá em Gênesis 37, 24, um pouco adiante, diz assim: E os irmãos de José o lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Eles, movidos por inveja, tudo depois dele ter relatado aquele sonho, aquela visão que Deus lhe deu, ter dividido a promessa que Deus lhe deu com os irmãos,
e com a família. Movidos por inveja, então, eles o lançaram num buraco. As coisas pioraram. Como aconteceu também com Moisés. Preste atenção aqui no texto que eu vou usar. Está em Êxodo 5. Êxodo 5. No versículo 1 e 2 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus a Israel, de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Versículos 6 e 9 diz assim: Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, versículo 9: Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Ou seja, quando José contou a visão, o sonho, a promessa que Deus havia lhe dado para ele, José, aos irmãos e à família, as coisas pioraram. Ele foi lançado no buraco pelos irmãos e depois vendido como escravo, você sabe da história. Quando Deus chamou Moisés para junto de seu irmão Arão libertarem o seu povo da escravidão de Faraó no Egito, ele fez a promessa para Moisés. Ele deu a visão para Moisés do que iria acontecer. Eles foram apresentar ali diante de Faraó, que simbolizava o próprio mal. Faraó deu ordem àqueles que comandavam o povo ali, nos serviços de escravos, para intensificar a carga de trabalho, para que eles não acreditassem no que Arão e Moisés falavam. As coisas pioraram. Então o segredo, segundo para o cumprimento das promessas de Deus, seja resiliente, seja resistente. Ser resiliente é aquela capacidade de se adaptar a uma má sorte, a uma mudança no meio do caminho entre onde você se encontra e onde você quer chegar, ou onde você se encontra e onde Deus falou contigo que você chegará. Entre o seu pedido, a sua oração, ou aquilo que Deus lhe prometeu em particular e até o cumprimento daquilo. No meio do caminho acontecem mudanças, acontecem percalços. Aconteceu no caminho aqui, na trajetória de José e de Moisés e Arão, até o cumprimento da promessa na vida deles. Não é verdade? Então, o segundo segredo, seja resiliente, seja resistente, seja perseverante. Porque a tendência é muitas vezes as coisas piorarem. Tem gente que acha que quando entrega a vida para o Senhor Jesus, para o caminho, se converte dos seus maus caminhos, se volta para Deus, vai ser um mar de rosas. Não é assim. Vão haver percalços, vão haver mudanças drásticas, muitas vezes com relação a pessoas que se relacionavam com você, vão querer parar de se relacionar, porque você vai mudar seu comportamento. Seu ciclo de amizade será outro. Os lugares que você vai frequentar serão outros. E acontecem muitas coisas para te desanimar, para te desviar do caminho que é Jesus, para poder te levar de volta para o caminho que você caminhava por ele no passado. Compreende? As coisas pioraram depois que José e Moisés receberam a promessa de Deus. Pense nisso. Ao ponto que lá em Êxodo 5, também no versículo 22 e 23, está escrito assim, Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés chegou ao ponto de questionar a Deus se aquela promessa que ele havia feito era verdadeira. Porque depois que ele começou a se apresentar diante de Faraó com seu irmão Arão,
e falar as palavras que Deus falou para ele falar, Faraó apertou o povo, espremeu o povo. E é assim que o mal ele faz. O inimigo de nossas almas, ele trabalha contra, ele levanta oposição. Não tenha dúvidas, eu posso te afirmar isso. Quantas vezes eu passei por isso? Antes do cumprimento de algo que eu criei que Deus me falou e aquilo iria se cumprir, no caminho aconteceram muitas coisas. Eu estou nesse processo de novo. No início do trabalho da Igreja Cristã Caminho, muitos se levantam contra, muitas são as oposições, mas eu sei quem me prometeu, eu sei quem me deu inclusive o nome, Igreja Cristã Caminho. Foi o próprio caminho, o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então não tenho dúvida que vai se cumprir o que Ele me prometeu. Você tem dúvida com relação ao que Deus te prometeu, meu amigo e minha amiga? Você tem dúvida com relação à salvação da sua alma? Porque se tem, não tem a salvação ainda. Você tem dúvida que vai descer do céu uma cidade santa, Nova Jerusalém, que nós iremos morar lá? Você tem dúvida da volta triunfal do caminho do Senhor Jesus? Então procure sanar essas dúvidas se elas existem. Para a gente finalizar o vídeo e não ficar longo e a gente adorar e cultuar o nosso Deus, o seu Filho em comunhão com o Espírito Santo, vamos finalizar. Terceiro segredo para o cumprimento da promessa de Deus. Aí agora eu vou lá no Novo Testamento, em Atos 1. Atos 1. Se puder acompanhar comigo. No versículo 4 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. O caminho, Jesus falou para os discípulos o seguinte: vocês vão ficar em Jerusalém até a promessa que eu fiz para você se cumprir. Ou seja, o substituto do caminho, que era o Espírito Santo, na ausência dele, uma vez que ele voltou para o seu lugar. Jesus disse isso aos seus liderados, né? O caminho disse isso a eles quando estava ascendendo aos céus e voltando para o seu lugar, que deixaria no lugar dele um substituto, consolador, o Espírito Santo, para que eles tivessem poder para se conduzir nesse mundo. Mas ele deu uma ordem expressa: fiquem em Jerusalém até essa promessa se cumprir. Terceiro segredo para as promessas de Deus cumprirem: no caminho, antes da promessa se cumprir, independente dos percalços, das dificuldades que nós já levantamos aqui anteriormente, obedeça àquele que deu a promessa. Obedeça àquele que lhe deu a visão, o sonho. Eles obedeceram e receberam o Espírito Santo em Jerusalém. E quarto segredo, 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, para finalizarmos aqui o texto sagrado de hoje. 2 Coríntios 1. Demos uma passeada na Bíblia hoje, né? Pois é. Se tem dificuldade de passear na Bíblia, precisa ler mais a Bíblia. 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Deus, sim. São nele, em Deus, sim. Preste atenção ao português para refletir, para traduzir sobre o que está escrito. E por ele, por Deus, o amém, ou assim seja, para a glória de Deus, dele mesmo, por nós, através de nós, cumprindo a promessa dele em nossas vidas. Eu costumo dizer que Deus é invisível, mas é real. Então como que as pessoas vão ver Deus, um ser invisível, na vida dos outros? Quando as promessas dele se cumprem na vida de cada um. Então as pessoas vão ficar abismadas, surpreendidas. Como que te aconteceu isso? Aí você aponta para o caminho. Jesus, Deus, foi Ele que me deu, foi Ele que fez. Nunca retém a glória que é de Deus. Transfira para Ele. E sempre Ele vai te honrar. Sempre vai cumprir as promessas dele na sua vida. Eu tenho vivido o que eu estou lhe pregando. Que você diminua, que eu diminua e Ele cresça. Tudo é para Ele, é por Ele. Não se trata de mim, de você. É dele. Quando orar, inclusive, fale: hoje eu orei a Deus, que se é da vontade dele, antes de gravar esse vídeo,
Estava hoje resolvendo questões da conta oficial da Igreja Cristã Caminho no banco, estava vendo questões do aluguel do primeiro imóvel e falei, se é da vontade do Senhor que a gente alugue esse primeiro imóvel nesse local, então que essa porta seja aberta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha e é para estabelecer o teu reino. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. Eu amo fazer o que eu amo? Sim, é um desejo meu. Mas eu creio que esse querer e esse realizar, Ele mesmo colocou. Ele deu a visão, Ele deu o sonho e Ele vai fazer isso cumprir porque é para Ele. O meu trabalho é transformar vidas através da palavra dEle. Então tudo que você vier a fazer seja para Ele, para a glória dEle. Pode ter certeza que Deus não vai perder o tempo dEle. Eu creio nisso piamente, de lhe dar um sonho, uma visão, uma promessa que está dentro das promessas bíblicas, é principal viver eternamente com Ele, com Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. É a principal delas. Tem que ser o seu alvo principal de vida para alcançar, para acertar. Mas enquanto estamos nesse mundo, todas as outras promessas concernentes ao nosso dia a dia, para se cumprir, nós temos que fazer essas 4 coisas. O último segredo é, dentro do que eu falei aqui, confiar em quem prometeu. Confiar em quem prometeu. Tem gente que confia em um amigo que fala assim, pode me entregar um currículo que eu vou entregar lá na minha empresa. E aquela pessoa entrega para qualquer um, nem fez muita questão de fazer força para ajudar um amigo a entrar na empresa, mas aquela pessoa confiou que o amigo realmente ia se empenhar por ele ou por ela. Tem gente que confia mais em homens do que em Deus. Tem gente que confia mais em promessas de homens que erram, que falham, que pecam, do que em Deus. Dizem confiar em Deus, mas depositam sua confiança em homens. Então está aqui, 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória dele, por nós, através de nós. Bem, chegamos a 22 minutos de vídeo. É isso. Espero que essa palavra de hoje venha te alimentar espiritualmente, emocionalmente para o seu dia a dia. Por alguns minutos nós iremos adorar e louvar o nosso Deus. Aplique esses 4 princípios, reveja essa palavra e leve para a sua vida nesse ano de 2021 e eu tenho certeza que o cumprimento das promessas de Deus vai acontecer. Não vai ser fácil. O caminho diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vê que as histórias que eu relatei aqui, que eu lembrei de José e de Moisés, foram assim. Depois da promessa dada, foi uma luta, uma guerra, mas se cumpriu. Senhor meu Deus e meu Pai, que essa palavra venha morar dentro de cada um que creu ao ver esse vídeo. Que fique na memória, na lembrança, no dia a dia, em meio aos percalços da vida, às desilusões da vida, como José enfrentou e também Moisés, teu servo. E todos os homens e mulheres de Deus também passam pelo mesmo. Fortalece o teu povo. Cada pessoa que ver esse vídeo, o Espírito Santo de Deus, consola, mas fortalece. Porque é uma promessa, inclusive, do caminho que diz que quando viesse sobre nós o teu Espírito, viria poder. Meu amigo e minha amiga, recebam poder do alto para resistir aos dias maus, para persistir nos dias maus até alcançar o cumprimento das promessas divinas e a principal e prioritária delas, viver eternamente com o caminho, com Cristo, com o Criador em comunhão com o Espírito Santo por toda a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra aleluia significa glória a Deus. Nós te adoramos, Deus invisível, mas real. Seja louvado, seja adorado. Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Meu Deus, mais uma vez nós renovamos os nossos votos com o Senhor. Nos restaura, nos fortalece, nos aviva. Meu Deus, fortalece os fracos, levanta os caídos. Meu Deus, renova aqueles que precisam de renovação. Em o nome do Senhor Jesus, eu lhe abençoo, meu amigo e minha amiga. O que eu tenho lhe dou. Receba o Espírito da paz, receba o Espírito Consolador, receba o Espírito da salvação, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Chegamos ao final do culto online de hoje, lembrando que sexta-feira, ministração de libertação e cura, aqui no nosso canal, também no Instagram, no Facebook. Se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se me vê pelo YouTube, se inscreva aqui abaixo, ativa o primeiro dos 3 sininhos, dá o seu like se gostou do conteúdo da palavra de hoje, faz um comentário aqui abaixo do que você entendeu dos 4 segredos, divide uma experiência conosco aqui sobre a sua vida e esse tema será muito importante. E o robô do YouTube, o algoritmo, vai entregar esse conteúdo para mais gente que busca ajuda nesse sentido. Tá bom? Se me vê pelo Instagram, acima na bio tem um link também para você se inscrever no meu canal no YouTube. Se você quer doar ofertas, devolver dízimos, fazer uma doação para esse começo de trabalho da Igreja Cristão Caminho, estamos aí concretizando o primeiro contrato do primeiro templo nosso alugado. As contas estão aqui abaixo no YouTube, Instagram e Facebook. Também tem o meu WhatsApp pessoal. Nós já estamos providenciando. Hoje eu fui ao banco para dar entrada na documentação da conta oficial da Igreja Cristão Caminho. Tá bom? Deus ama quem dá com alegria e nós precisamos da ajuda de pessoas generosas nesse início de trabalho. Temos muito pouquinho, mas aquilo que as pessoas têm doado eu tenho prestado conta de tudo. Inclusive no YouTube tem links aqui abaixo da prestação de conta daquilo que nós temos feito até então com o que as pessoas têm doado. Forte abraço, que Deus abençoe os que creem. Até uma próxima transmissão nossa. Espero que Deus tenha lhe abençoado através dessa transmissão de hoje.